Oi, pessoal do canal. Então, nós estamos aqui de novo com o Semi Jorge Ferreira, atual campeão baiano nas modalidades Pensado, Relâmpago e Rápido. Ele vem nos propondo análise de partidas jogadas por ele mesmo e por outros grandes mestres também de xadrez. E agora vai nos presentear com análise de uma partida dele contra outro enxadrista que mora em Salvador. Então, tudo bem, Jorge? Tudo bem, Wagner? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para analisar mais uma partida. Desta vez, uma partida jogada por mim, frente ao jogador Hamilton Lemos Rabá, de Salvador. Vamos ver como eu conduzi essa partida e vamos tentar entender o que vai acontecer justamente durante toda a partida, os planos que eu vou seguir, os planos que o Hamilton também seguirá nessa partida. Vamos lá. Então, nós temos aqui D4, jogado por mim, D5 jogou Hamilton, C4 é 6, e a princípio nós temos aqui, de início, um gambito de dama recusado, a estrutura, mas joguei cavalo F3, cavalo F6, e após G3 nós temos a realidade agora, a abertura catalã, que pode surgir do gambito de dama. A diferença do gambito de dama para a abertura catalã é o desenvolvimento do bispo de F1 na casa G2, ou seja, em fianqueto, agindo na diagonal H1 a 8. Vamos lá. Então, após C5 do meu adversário, nós temos a defesa Tarrasch. Muitos dizem também Tarrasch, que foi um grande jogador do passado, que idealizou esta defesa e era um grande teórico. Aqui eu optei por jogar CD5, meu adversário é D5, nós temos uma posição teórica. Observem agora que ele tem um centro mais móvel, mas as brancas têm um controle central no momento, bispo G2, bispo em E6. No geral, nesta posição, nós encontramos lances como cavalo C6 ou bispo E7. Aqui o Hamilton optou pelo desenvolvimento imediato do seu bispo em E6. Roque, cavalo de BD7. E aqui o meu adversário cometeu uma imprecisão. Para esta posição, onde nós temos as pretas tentando pressionar o peão de D4, por exemplo, é mais interessante desenvolver um cavalo na casa C6, pois ele terá muito mais atividade na partida, ele estará direcionado para o centro do tabuleiro. Quando ele chega em D7, observem que ele não tem muita ação no momento. Cavalo C3, A6, com a ideia de jogar B5 na posição. De uma certa forma, este movimento do Hamilton ele foi uma perda de tempo. Mais simples seria ter jogado, por exemplo, bispo em D6 ou bispo em E7 nessa posição e pensar em roque. O A6 não é assustador e permitiu logo aqui as brancas iniciarem um ataque na partida. Respondi com o cavalo G5, que não só ameaça o bispo que está em E6, como ameaça também E4, ataque direto ao centro do tabuleiro. Então é importante que vocês tenham em mente esta ideia jogada por mim, de exercer pressão não somente num ponto, mas em 2 pontos ou mais. Isso faz com que o adversário possa entrar em colapso durante a partida. Bispo em D6, E4 foi a minha resposta, imediatamente atacando o centro do tabuleiro. C captura D4. E agora vem a grande complicação. Muitos poderiam jogar nesta posição, por exemplo, dama capturando D4. Mas não estava nos meus planos jogar dessa forma. Ele poderia responder com bispo C5, bispo E5 e me incomodar na posição. Mais interessante é a complicação. Por quê? Observe o mau posicionamento do rei preto. Ele continua em E8 na partida. Então, eu estou tentando jogar em torno justamente do rei do meu adversário, tentando manter o rei distante o máximo possível da possibilidade de fazer roque. E aqui eu respondi com E captura D5. Observem que o Hamilton não tentou, obviamente, aqui o lance D captura C3 devido a D captura E6, e observem que minha dama está pressionando o bispo que está em D6 e o peão agora ataca F7 e o cavalo também. E o cavalo ainda pode causar mais dano por ter um ataque duplo contra a torre e a dama. Obviamente, ele poderia também tentar nesta posição a manobra cavalo D5, mas observem que também teríamos uma perda de
peça aqui. Temos o bispo em G2 atacando D5 e o cavalo também. O mesmo aconteceria se ele tentasse bispo capturando D5. E, obviamente, Hamilton não jogou nenhuma dessas duas possibilidades e respondeu com bispo G4 na posição. Aqui eu respondi com o intermediário torre é um cheque, muito importante, porque ganhamos um tempo atacando o nosso adversário. Sofremos um ataque, mas nós ganhamos um tempo fazendo um ataque também. Torre é um cheque, dificultando a vida do rei, e ele respondeu com bispo, com rei em F8, perdão. Aqui existia a possibilidade de bispo em E7 por parte do Hamilton. Nesta posição, minha resposta seria dama captura D4. E observem que, se roque nesta posição agora, Hamilton deveria pensar bastante, porque ele deveria temer neste momento a manobra D6, que é muito incômoda dentro da posição. Observem que aqui está existindo uma ameaça de ganho de bispo. E se, por exemplo, ele tentasse cavalo B6, que tem bastante lógica, já que se agora eu fizer D toma E7, ele teria dama captura D4, capturando a dama, cravando o peão. Naturalmente, as brancas podem responder com, por exemplo, bispo F4 na posição, mantendo a pressão sobre o bispo de E7. Aqui, obviamente, após torre é um cheque, Hamilton respondeu com rei F8, eu joguei dama, captura D4. Agora vamos entender o que está ocorrendo. Eu tenho meu rei protegido, o rei do meu adversário não está protegido, e aqui as brancas têm mais chances de criar manobras que possam incomodar o adversário. Ele jogou bispo C5, ainda tentando lutar por iniciativa, dama F4. Observem que dama F4 já limita a ação do cavalo que está em F6, já que a dama indiretamente ataca F7 junto com o cavalo, mantendo, ou seja, executar lances ativos é importante. Quando você quer tomar iniciativa na partida, lances ativos têm grande importância. H6, cavalo de G4, G5. Observem que Hamilton vai criando debilidades no seu roque com o intuito de tentar fazer surgir casas para a proteção do rei, por exemplo, como G7. Eu respondi com dama D2, ele jogou bispo em B4, A3, B4, bispo em B6. Observem agora que, mais uma vez, as peças brancas estão bem articuladas. Hamilton ainda possui problemas, pois a torre de A8 não está desenvolvida, nem a torre de H8. Ou seja, apesar da minha torre de A1 não estar jogando, o meu desenvolvimento é muito superior ao dele. E aqui a resposta foi bispo em B2, que já guarda uma ameaça indireta à torre que está em H8. Observem que agora o bispo tem uma super diagonal para jogar na partida devido ao movimento H6 seguido de G5 por parte de Hamilton, que não fez essa análise. E ele vai ter grande dificuldade agora de lançar o seu rei à casa G7, já que meu bispo indiretamente vai estar atacando o rei. Torre G8, saindo da diagonal do bispo, cavalo captura F6, cavalo captura F6. E agora nós temos aqui um movimento D6 das brancas. Este movimento é um ganho de espaço na partida. Observem que, ao avançar este peão, eu estou evitando que a dama possa ocupar casas como C7 ou E7, que o bispo possa também jogar em C7 se necessário, e limitei, ou seja, a ação das peças do meu adversário, que, observem agora, não tem chance de me atacar na posição. Agora nós temos uma partida onde somente um jogador vai jogar, no caso, o jogador de brancas. Bispo em E6, cavalo na casa E4. Observem um detalhe importante. Vocês podem ter se perguntado, por que não capturar B7? A captura de B7 é possível? Sim, totalmente. Por exemplo, bispo captura B7, nós teríamos aqui torre A7 para manter o peão de A6 vivo, bispo em G2, e meu adversário poderia tentar aqui torre em D7, atacando meu peão de D6. O que eu estou permitindo aqui nesta posição? Que meu adversário possa ter chances de contra-jogo. Então, logicamente, seguindo os conceitos de Paul Morphy, um dos maiores jogadores da história do xadrez, só devemos capturar peões que valem a pena. Não vamos capturar peões que vão promover chances de contra-jogo por parte dos nossos adversários. Logo, eu optei por jogar cavalo E4, que tem o objetivo de manter a diagonal do bispo que está em B2 aberta, impedindo que o rei possa migrar para a casa G7, mantendo o rei do meu adversário em F8. Hamilton respondeu com cavalo D7,
E agora, nesta posição, as brancas precisam encontrar uma maneira de atacar o adversário. Você consegue encontrar, Wagner, uma maneira agora das brancas continuarem o ataque, continuarem com a iniciativa? Eu tô aí com os lances candidatos ainda, né? Em primeiro momento é olhando para esses buracos, né? De F6 e G7, né? G7 ali. E uma ideia de Sim. jogar dama C3 ali, tocando no G7. O problema é que, então, um primeiro lance candidato seria dama C3, mas teria que ver Aham. qual a resposta das pretas, né? Sim. É, Aqui, antes de iniciar um ataque definitivo, eu controlei a coluna C, torre já C1, sei meu isso. adversário jogou torre C8, onde temos a captura, troca de torres, e agora observe a seguinte formação: peão em G5, peão em H6, o de H6 relacionado na mesma diagonal em que o rei está aqui em F8, H6. Minha resposta foi H4. Um lance um pouco Ah, não muito comum em partidas de xadrez. É óbvio que se G captura H4, teremos dama captura H6, cheque, e com ataque surgindo por parte das brancas após rei 8, teremos aqui o tranquilo, por exemplo, dama captura H4 com controle total de casas pretas nessa posição. Obviamente, Hamilton não capturou, respondeu com bispo F5, e aqui foi jogado cavalo F6, muito forte na posição, pois agora estou atacando a torre, e ela vai ter que se posicionar muito mal na posição. Cavalo captura F6, bispo captura F6, torre G6. Aqui, Hamilton, não sei bem a explicação em relação à partida, decidiu jogar o torre G6 nessa posição, apenas tentando espantar o bispo, e talvez com a ideia de jogar RG8 na posição, mas não sei se seria o mais interessante, mas falar dessa posição de lance interessante para o preto neste momento é muito difícil encontrar lances que podemos aqui considerar interessantes. Uma tentativa talvez fosse bispo em D8 nesta posição, mas também o árbitro deveria ter cautela para jogar nessa posição bispo em D8 também. Torre G6, H captura G5, H captura G5, bispo captura G5, ganhando um peão, e agora tendo uma posição onde o peão de D6 ele continua muito forte, e será o grande problema ainda para o jogador de pretas. Aqui, o árbitro respondeu com bispo em D8, e antes de falar do lance e executar como executei, vamos observar a falha do Hamilton na posição. Este lance que foi feito pelo meu adversário vai levá-lo a perda material na partida. É o lance decisivo, nossa. é o erro bispo D8. E após bispo D8 temos D7. Observem o que está ocorrendo com D7. Simplesmente a ideia aqui é torre E8 cheque, muito forte. E obviamente, se ele joga agora dama captura D7, teremos dama captura dama, bispo captura dama, bispo captura D8, D8. ganhando material. Aqui ele respondeu com bispo captura D7, e obviamente agora eu joguei bispo captura D8, dama captura D8. Lance das brancas, Wagner, qual foi para você? Nossa. Ainda tem um dama C3, tem o torre D1, Uhum. torre D1 e os mais. A minha. É, e. E o bispo H3. Então, Exato. A minha resposta, você tem muito bem. Qual é a melhor resposta para você? o H3, né? Bispo H3, Bispo H3. H3? A minha É. resposta foi torre D1. Torre Você D1, citou torre também D1, como D1. possibilidade, Aham. muito bem. Torre D1. Aham. Cravando o bispo. Obviamente ele respondeu com rei E7, e agora eu joguei bispo H3 Ah, e meu sim. adversário abandonou o jogo. Por que foi abandonada a partida? Ele poderia tentar ainda na posição torre E6, não permitindo a perda material, mas teríamos aqui, por exemplo, dama captura D7, dama captura D7, torre captura D7, rei captura D7, rei G2,
rei D6, bispo captura E6, F captura E6 ou rei captura, rei F3, e as brancas devem vencer o final por ter 2 peões contra 1. Obviamente, vocês poderiam falar, melhor capturar com o rei. Sim, eu jogo o rei F3 e tenho 2 peões contra 1. Na troca de 2 contra 1, ficarei com um peão passado, ele terá que ficar tomando conta deste peão e meu rei vai migrar para o outro lado do tabuleiro para capturar os peões do meu adversário. Então, devido a esta situação, Hamilton não tentou jogar torre E6, pois qualquer tentativa levaria a perda material e a derrota no jogo. Isso é o que nós chamamos de simplificação. Ou seja, eu venceria a partida propondo simplificação de jogo, para chegar ao final de reis completamente ganhos.